From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa meditação no livro de Romanos. Estamos meditando no livro de Romanos, no seu capítulo 6, e meditamos na última programação do verso 3 ao verso 5. E agora vamos continuar a partir do verso 6. Convido você, como sempre, a se assentar em algum lugar, pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno de anotações, seu lápis, para que você possa então acompanhar e desfrutar deste momento com Deus através da palavra revelada. E esta palavra revelada é o que nós nos alimentamos para termos as nossas almas fortalecidas. Então, em Romanos, no seu capítulo 6, a partir do verso 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós lemos em Romanos, capítulo 6, do verso 6 até o verso 10. E o profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, falando sobre esta questão do pecado, na mensagem Crendo em Deus, ele diz assim: isto do lado de fora é pecado. É importante, irmãos e irmãs, que você entenda que nós temos um homem exterior e um homem interior. O profeta está nos explicando aqui na mensagem Crendo em Deus que isto do lado de fora, o externo, é pecado. Você sabia disso? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar este corpo. E existem pessoas que ainda acreditam que podem aperfeiçoar este corpo, aperfeiçoar esta carne. É por isso que nós vemos pessoas caídas no caminho da vida cristã, porque elas estão tentando aperfeiçoar esta carne, estão tentando controlar esta carne para que ela possa ser transformada, controlar não, me perdoe, preparar esta carne para que ela possa então ser algo melhor. E isso não vai acontecer. Não adianta você tentar aperfeiçoar essa carne, esse corpo. Ele é pecado. Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Essa carne, esse exterior, é o que veio da natureza, nasce com a natureza do pecado, com a natureza de Adão, diz o profeta. E aquela alma é da mesma forma, até que a alma morra e então nasça novamente de Deus, então aquela alma não pode morrer. Porque a Bíblia ela afirma que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma também, a alma quando
Quando você nasce, você tem o corpo exterior e você tem, então, este corpo interior ou este homem interior, que é a sua alma. E essa alma, ela tem que nascer de novo para Deus. Se é uma alma eleita, predestinada, uma alma que Deus viu, conheceu e predestinou, então essa alma ela vai nascer de novo. E quando esta alma nasce de novo, ela não pode mais morrer, porque a vida de Deus, zoe é uma palavra grega que significa vida de Deus, a vida eterna. E esse zoe, essa vida eterna, esta vida de Deus que está em você quando você nasce de novo, então não permite que você morra. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas aquele que crer em mim, disse Jesus, tem vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, existe uma vida imortal vivendo no nosso corpo. Agora, isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro, lá no profundo de dentro, diz o profeta. Agora, esta é a parte que é religiosa, aquilo que opera no corpo. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito trará em submissão a Deus para formar você. Então você não vai conseguir aperfeiçoar esta carne. Esta carne ela não é aperfeiçoada. Essa carne não pode alcançar a perfeição. Este homem exterior, nascido do pecado, falando mentiras. Mas quando ela, sua alma, lá no seu âmago, o seu interior, entra em contato com a mensagem da hora, com a mensagem do dia, e nasce de novo, então você traz este corpo exterior à submissão. Então o seu corpo ele nunca vai ser aperfeiçoado. A sua carne, a carne do pecado, ela nunca será aperfeiçoada, mas ela será submissa àquilo que está dentro de você. Então você leva a sua carne a uma submissão. Como disse Paulo, faço morrer todo dia e assim por diante. Porque para mim o viver é Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também disse que ele não tinha sua própria mente, seus próprios pensamentos, mas sim que ele tinha a mente de Deus. Em Romanos capítulo 12, ele fala desta transformação que acontece no nosso interior, que vai trazer a nossa carne a esta submissão. Aí fica a questão. Então, como que eu faço, pastor Ezequias, para que eu vença as coisas da carne? Como que eu faço para vencer estas tribulações na minha carne, tentações, desejos errados que vêm sobre mim? Traga a sua carne à submissão. E para você trazer a sua carne à submissão, você tem que se render ao Espírito Santo. Você tem que se render a Deus. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Aquilo que você come no natural vai falar da saúde do seu corpo. A mesma coisa é no espiritual. O tipo de alimento espiritual que você está comendo é o que vai fortalecer a sua alma para vencer as tentações e as fraquezas da carne e trazer esta carne a uma submissão. Porque o corpo, essa carne, ela vai lutar o tempo todo, constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Paulo disse, quando eu faço bem, então o mal está perto de mim. Há uma guerra constante, irmãos, entre a carne e o espírito. Quem vence? Como? Como que nós vencemos esta batalha? Quais armas nós temos para vencer esta batalha? É a palavra de Deus. Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, mais a sua carne vai ficar submissa. Quanto mais distante da palavra, quanto mais indo na fronteira do mundo, quanto mais alimentando os desejos da carne, através de celular, televisão, conversas indecentes, participando de rodas dos escarnecedores, como diz o Salmo 1,
Tudo isso é alimentar a carne. O que vai fazer com que a carne fique forte. E a carne ficando forte, então você vai ser prejudicado. Você não vai conseguir trazer esta carne em submissão porque ela está forte, ela está dominando. Mas, por outro lado, se você colocar tudo em Deus, se dedicar à palavra, se dedicar de corpo, alma e espírito, em sinceridade de vida, então você vai trazer o corpo à submissão. Não significa perfeição. Olha só, preste atenção agora. Anote isso. Não significa que a partir deste momento você é perfeito, você é perfeito, você não vai errar mais, nunca mais a carne vai tomar conta. Não é isso, mas você traz uma submissão. Quando ela levanta a cabeça um pouquinho, quando aquele desejo levanta, quando vem aquela coisa sobre você, o que está dentro de você é maior, é mais forte para combater. Um espírito forte submete a carne. Se o espírito por dentro é forte, ele é o valente da casa. Quando a carne tenta se levantar, então ali há um valente para controlar. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele. Os nossos sentidos nos enganam. Os nossos sentidos faz com que nós temos mais lados para a carne. Porém, o profeta continua nos dizendo, Deus não nos dá aquele sentido para confiar neles. Deus lhe dá o seu espírito para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você, você mesmo é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado, e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagre. Você é parte dele. Você passa a crer, então, no impossível. Porque agora você não vive mais, não é você vivendo. Veja aqui no verso 7 de Romanos, capítulo 6. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Foi o que o profeta acabou de nos dizer. Se nós morremos com Cristo, esta carne, ela vai estar em submissão. E no verso 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. E verso 9, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Não tem mais domínio. Você agora tem vida eterna. Você agora é um rebento do Criador, nas palavras do profeta de Deus para esta era. Você deve se alegrar nesse instante. Você é um rebento do Criador. Você é parte de Deus. Você tem vida eterna. Mas se você deixar os seus sentidos te dominar, você deixar as coisas naturais, a circunstância que cerca você te dominar, então você vai ser um fracasso. Você vai se ver lançado na sarjeta. Mesmo sendo um religioso, uma religiosa, indo à igreja. Por isso que muitos cristãos são fracos, porque vivem na fronteira. Mas se você deixa de ir à fronteira e você realmente se posiciona do lado de Cristo, então aquele pecado, que é o pecado raiz, a incredulidade, tem que ir para longe de você. Verso 10, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Então guarde isso dentro do seu coração. Você é um rebento do Criador. Cristo morreu para o pecado. Não é que Cristo, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado por nossa causa. Na morte de Cristo, irmãos,
o pecado perdeu a influência. Quando ele ressuscitou, nós recebemos a vida eterna, viramos um rebento de Deus, como o profeta nos falou, e ele, Cristo, triunfou sobre o poder do pecado. E aí, quando nós nos unimos com Cristo na sua morte, então nós somos libertos do poder do pecado. Agora nós andamos numa novidade de vida. É isto que esta mensagem que Deus enviou através do seu profeta, ela traz para você. Ela não traz para você uma vida religiosa, ela não traz apenas para você uma vida que vai agradar a sociedade, mas ela vai trazer para você uma novidade de vida. Ela vai trazer uma Bíblia revelada, não interpretada. Ela vai trazer cura divina, ela vai trazer alegria dentro da sua alma, regozijo na tribulação, e você poderá seguir batalhando com o seu corpo submisso à palavra de Deus, não confiando em seus próprios sentidos, mas confiando no super sentido que vem da fé. E assim como os heróis da fé venceram, você também se torna um herói de Deus, porque você está firmado na mensagem da hora que te alimenta, que te fortalece, que te dá vida eterna. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.